Boa tarde. É um prazer abrir mais uma coletiva com todos vocês e dizer o seguinte, que esse ano, nós estamos pensando, primeiro, em melhorar o nosso elenco e procuramos, para o Departamento de Futebol, pessoas identificadas com o clube. Vamos dizer, o Gilson começou o trabalho no Curitiba, o Robson Gomes também começou no Curitiba e estão voltando para o Curitiba. Porque nós queremos que vista a camisa do Curitiba, desde a comissão técnica até os jogadores, os jogadores principalmente. Mas, para isso, firmar um conceito de raça, dedicação e amor à camisa, que o Curitiba demonstrou nos últimos 5 jogos. Esse espírito de luta, de guerreiro, que nós queremos que seja na temporada inteira de 2016. Vamos fortalecer o elenco? Vamos. Com o pé no chão. Sem fazer loucura, mas trazendo jogadores certos para o lugar certo. Dentro de uma estrutura, de uma base e de muita conversa entre o departamento de futebol para não acontecer equívocos como aconteceram. Tanto antigamente como no próprio, nesse ano mesmo. Então, queremos dizer que precisamos cada vez mais da ajuda e da compreensão da nossa torcida, que esse ano foi difícil para todos nós. Se eles sofreram, eu sofri mais que eles, porque além de sofrer a pressão dos próprios torcedores, eu tinha a minha pressão até familiar, de que o Curitiba fosse um time mais competitivo e chegasse a um lugar melhor. Espero que 2016 seja muito melhor que 2015 e pior que 2017. Obrigado a todos vocês. A pergunta para o Kleina, né, que volta aí depois de 16 anos, numa outra situação totalmente diferenciada, né, de quando esteve com o Abel. Naquela ocasião, o Curitiba foi campeão. O que é que hoje você pode contribuir no Curitiba, assumindo como técnico, sabendo das questões, inclusive, de formação de grupo a partir de agora, e qual vai ser a sua ingerência nessa formação aí de grupo para 2016? Lógico. Primeiramente, boa tarde a todos. Fico muito feliz e lisonjeado pelo convite do porte que é do Curitiba, dessa grandeza. Eu escutei muitas ideias e as propostas para 2016 que o Curitiba está pensando, claro, junto ao presidente e toda a sua diretoria, e a diretoria executiva, pelo senhor Valdir Barbosa. E a minha contribuição, não resta a menor dúvida, pela trajetória que nós tivemos dentro desse clube por 10 anos. Se frisou bem, saímos daqui no ano de 99 campeão, ano 2000 a gente foi vice, mas já com uma projeção muito grande de tudo aquilo que nós passamos dentro do Curitiba. Então, acho que eu posso contribuir conhecendo muito bem a camisa do Curitiba, a tradição, a cultura, dentro não só do Curitiba, mas dentro da cidade, do estado, o que representa essa camisa para a nação coxa branca, o que representa essa camisa para o futebol brasileiro. Eu acho que tudo isso a gente já passou, porque a minha trajetória, ela realmente inicia na primeira categoria que existe, que era na época cobrinhas, dente de leite, infantil, juvenil, juniores, passei por todos esses processos, e processos importantes. E hoje a gente vê não só naquela época a evolução, mas hoje a transformação de uma equipe de ponta, uma equipe que, infelizmente, nos últimos anos não está conseguindo conquistar aquilo que precisa, que é os grandes títulos, mas tudo isso tem que ter um início para que você comece a ter um planejamento vencedor, que você possa, dentro das diretrizes, a gente conseguir almejar o melhor, e desse melhor não resta a menor dúvida que é atrelado ao resultado das grandes conquistas. Ô Gilson, você chega no momento ideal, né? Eu sempre imaginei que um clube de futebol não deve deixar para contratar um treinador em janeiro. Ele tem que contratar agora em dezembro, porque você vai participar
de um processo de montagem de time, vai montar o time numa pré-temporada, e aí você terá o ano inteiro para trabalhar, e aí sim, lá no final, é que as pessoas até vão poder avaliar melhor o teu trabalho, não é verdade? Porque você tem várias competições, Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. É isso mesmo? Você está chegando no momento ideal para comandar o Curitiba? Sem sombra de dúvida. Eu acho que todo treinador ele quer pegar um início de trabalho. E todas as vezes que isso aconteceu, a probabilidade de êxito ela é muito maior. Não resta a menor dúvida, porque você consegue entender o que você tem dentro do elenco. Vamos conversar com profissionais diretamente aqui, e um deles é o Pacheco, de que forma que a equipe terminou, quais são as carências, de que maneira que a gente tem que contratar, se já existe um conceito pelas características que nós temos dentro do grupo, ou se nós precisamos mudar esse tipo de conceito. Eu acho que o diálogo, a comunicação é que vai fazer com que nós consigamos deixar a equipe do Curitiba uma equipe forte e competitiva. Ser uma forte e competitiva, ela tem que estar aliada também ao lado técnico, né? De repente a gente passa uma situação que vai ser uma equipe aguerrida, ela tem que ser... entrou dentro de campo hoje, o jogador tem que estar comprometido realmente com a sua instituição e não pode ser diferente com a camisa do Curitiba. Mas também tem que agregar valores técnicos para fazer realmente um diferencial. Eu entendo isso. Eu acho que é um calendário luxuoso que o Curitiba tem, por seus méritos, por tudo aquilo que passou, pela situação, mas nós também temos que entender de que maneira, da onde que a gente vai largar, qual que é a nossa margem que a gente vai trabalhar, para a gente poder passar para o nosso torcedor a nossa realidade, né? Eu acho que todos querem chegar no final com o título, mas nós precisamos programar isso para a gente alicerçar e para consolidar. Eu acho que o primeiro campeonato que nós temos é o Paranaense, então é esse que tem que ser o foco, essa que tem que ser a nossa realidade. A gente tem que trabalhar para que a gente possa construir uma equipe vencedora, e aí passa numa somatória e mobilização de todos dentro do clube. Ô Gilson, pelo trabalho que o Pachequinho fez, a aprovação dele perante a torcida do Curitiba foi muito grande. Muitos torcedores defendiam a manutenção do Pachequinho como técnico do Curitiba. E aí, em enquetes, obviamente, que a preferência é ela pelo Pachequinho. Você acredita que isso é uma questão de resultados positivos e vai mudar isso? Você vai ter o apoio do torcedor? Ou a pressão se torna maior pelo fato do torcedor, neste momento, preferir o nome de outro profissional? Olha assim, a pressão, eu tendo um índice maior ou menor de rejeição, ela vai estar atrelada ao resultado. Até na reunião que nós tivemos, quando começaram a ligar para mim, até usaram a palavra projeto. Acho que projeto, infelizmente, aí no nosso país, ela precisa ser melhor discutida. Eu acho que eu entendo as ideias e a gente tem que trabalhar em cima da primeira situação, que é o primeiro campeonato. É assim que você vai começar a reformular e dar consistência para você fazer uma equipe vencedora. A mentalidade ela tem que ser isso. Agora, é inegável que o resgate que o Pacheco teve com esses atletas, junto com a diretoria, ele foi de fundamental importância para a permanência do Curitiba à primeira divisão. Então, como torcedor, ele analisou que foi através desse trabalho que as coisas contribuíram para o Curitiba ficar na elite. Mas eu, como profissional, eu também não posso deixar de citar que houve também um trabalho do Ney Franco, né, que ele também deixou um legado, que os jogadores que foi indicado pelo Ney também, no momento, mobilizou junto com o Pacheco, com todo o elenco, mobilizou a base. Então, a gente entende perfeitamente. E uma das coisas, a primeira pergunta que eu fiz para a diretoria é por que não efetivar o Pacheco como treinador? Eu acho que é isso que nós colocamos, porque eu não estou vindo aqui para tirar sonho de ninguém, pelo contrário, eu também tive a minha oportunidade, um dia foi me dado a isso, a gente construiu uma situação para chegar a isso. Então, eu vejo o Pacheco hoje com condições, até conversei com ele, mesmo nosso amigo aqui que fez uma pergunta, eu estou voltando depois de 15, 16 anos para o Curitiba, né? O Pacheco era jogador, né? Hoje o Pacheco já com um pouquinho de cabelo branco, a barriga começou a crescer um pouquinho, mas ele dando a sua parcela. E isso eu falei para o próprio Pacheco. Pacheco, nós viemos aqui para agregar valores. Hoje, você tem uma leitura do elenco e do grupo do Curitiba muito melhor do que a minha, porque você está o dia a dia.
Agora, o que a gente quer é que a equipe do Curitiba seja vencedora, né? Eu no comando, com o próprio Pacheco, a gente só vai realmente dar valor ao maior patrimônio do clube, que é o torcedor, se realmente a gente conquistar. Então, ele fez uma primeira conquista. A diretoria me falou que já tinha uma conversa com o Pacheco, que o Pacheco, além de estar evoluindo nos estudos, está cada vez mais se preparando para isso, porque você chegar, dirigir um Curitiba, você tem que estar num preparo, e as coisas acontecem no momento certo. Fico feliz de ser convidado, fico feliz de ser abraçado pelo Pacheco, por essa comissão que o clube está sendo formada, e também espero deixar feliz e tentar reverter esse quadro através de resultado, que é esse que tem que estar atrelado, mas principalmente com muito trabalho e afinco. Gilson, nos últimos 4 anos o Curitiba lutou contra o rebaixamento, escapando na última ou na penúltima rodada. Você sente que tem que ser diferente para ter um final de ano diferente, para ter uma outra realidade na tabela do Campeonato Brasileiro? Mesmo com a questão de diferença de orçamento, dos problemas financeiros, você sente que é possível fazer um time realmente forte para brigar na parte de cima da tabela? Olha, eu acho que sempre é possível e sempre acreditando no trabalho. Eu entendo assim, hoje, para você ter sucesso é uma somatória. Para você também ter o fracasso é uma somatória. Ela não fica mais isolada. Antigamente, vamos dizer assim, você fazia um investimento no valor técnico e era isso. Hoje não. Hoje está agregado outras situações que você precisa estar muito atento com o profissional. E eu vejo assim, os clubes até que nós passamos, a inconstância e aonde que nós tivemos realmente problemas sérios que afetou o desempenho, o rendimento de um atleta dentro de campo. Eu sempre digo, nós temos que fazer de tudo para dar o melhor para o atleta. Agora, se esse atleta ele tem que estar inserido dentro desse processo, para que ele realmente possa executar. Porque nós possamos fazer, eu posso fazer a melhor entrevista, o melhor treinamento, nós darmos as melhores condições para o atleta, se ele não executar da maneira que tem que executar, todo mundo passa por problemas sérios. Então a gente tem que estar, primeiro, estar comprometido realmente com a camisa, com o clube. Porque eu vejo dessa maneira que, por mais que venha a ter alguns tipos de problemas extra-campos, ele tem que estar controlado. É por isso que temos que ter uma equipe hoje em sintonia. E isso reflete diretamente. Eu vejo se nós mantemos uma base desse ano para o ano que vem e conseguir qualificar, isso é de fundamental importância, porque o estadual é uma realidade. O brasileiro de Série A é outra realidade. Chega um momento que não é só o elenco que nós passamos a ter dificuldade. Você precisa de um valor financeiro, de um aporte, para você qualificar. Até um presente momento, ele é uma situação. Depois você precisa ter um investimento para você trazer, e às vezes as contratações pontuais, ela passa a ser fora da realidade. E aí você tem que ter um tempo hábil para ver se esse jogador está adaptado para esse tipo de situação, se ele consegue aguentar essa pressão. Porque no momento que você consegue trabalhar com um objetivo, e esse objetivo está sendo alcançado, as metas estão sendo alcançadas, é uma situação. A partir do momento que uma equipe entra numa zona de rebaixamento, o foco é outro. E aí que você vai ver se está todo mundo preparado para esse tipo de situação. Muitas vezes o foco começa dentro da portaria. Que o clube não pode cair, que o clube não começa a fomentar uma situação que envolve todo mundo. E acho que é isso que nós temos que ter. Uma regularidade dentro de pontos corridos, saber que pontos corridos se faz com um grande elenco, mas se faz dentro de uma grande realidade. Não adianta a gente passar uma ilusão para o nosso torcedor que vamos trazer nomes de referência, e isso se faz pela tradição do clube. É isso que nós temos que trabalhar. Até porque se nós pegarmos as grandes conquistas do Curitiba, os grandes elencos, sempre teve jogadores de referência. Eu acho que é isso que a gente pode buscar, porque o torcedor está esperando isso. Mas também o torcedor não está esperando aqui um discurso diferente do meu. Nós vamos mostrar comprometimento, mas principalmente a gente fazer alicerce para entender que o atleta ele tem que estar com uma mentalidade vencedora, como se faz com as tradições, como sempre esse clube se alavancou. Até aproveitando o gancho do Gilson, uma pergunta para o presidente. O caixa do Coritiba esse ano, presidente, vai estar um pouco melhor, aliás, o ano que vem vai estar um pouco melhor do que esteve esse ano.
E a gente já percebe, o Curitiba renovou com o Ícaro, renovou com o Guilherme Parede, está conversando com o Thiago Lopes. Muito se fala que tem proposta, não sei se já chegaram as propostas, mas tem interesse de outras equipes em cima do Alisson Maia, do Juninho. Como é que vai estar o caixa, então, do presidente, do Coritiba, presidente, para o ano que vem? Você veja uma coisa, esse ano foi muito difícil. Tá ligado? Esse ano foi muito difícil. Difícil em todos os aspectos. Financeiro, todos vocês sabem. Quer dizer, nós estávamos com a verba comprometida de televisão, de patrocínios, de tudo. O Campeonato Paranaense já tinha sido antecipado. Então, nós trabalhamos com o dinheiro do associado, bem dizer. Associado, nós conseguimos manter a folha em dia graças ao nosso associado. E vamos manter o foco no nosso associado também, mas com uma projeção muito maior para o futebol. Hoje, o Curitiba entrou, conseguiu a certidão negativa, entrou no Profut, parcelamos toda a dívida fiscal, nós vamos manter a dívida fiscal religiosamente em dia, é uma obrigação, já era uma obrigação, mas não conseguimos cumprir porque não tínhamos caixa. Vamos ter a verba de televisão, apesar de ter sido antecipada na gestão passada, também um pouco de 2016, mas vamos ter a renovação do contrato, onde você deve vir um aporte maior. Temos a sinalização da renovação do patrocínio com a Caixa Econômica, vamos atrás de novos patrocínios. A previsão ainda é de déficit orçamentário, nós vamos entregar um orçamento segunda-feira para o Conselho, mas dentro de uma previsão que nós vamos ter condições de arcar com as despesas, procurando novos patrocínios, nós equilibramos as contas. O ano passado teve uma economia de 19 milhões, quase 20, né, Valdir? Quase 20 milhões nós economizamos do que foi gasto no ano retrasado para o ano passado. Enxugamos a nossa máquina, tanto administrativa como futebol. Estamos fazendo uma projeção das categorias de base para fortalecer algumas faixas etárias e talvez até acabar com outras. Isso é a projeção do Departamento de Futebol para verificar a viabilidade e talvez passar para as escolinhas algumas faixas e cada vez fortalecer mais a estrutura do Curitiba, porque no último semestre, você veja uma coisa, nós aproveitamos mais de 5 jogadores da base. Por quê? Por que isso? Por que não foi aproveitado antes? Não foi aproveitado antes porque a comunicação não existia entre o futebol da base e o futebol profissional. Então não se passava informação. Posteriormente começou a passar informação, nós começamos a aproveitar o jogador da base. Então é com isso aí, com o jogador, com a estrutura da base e com os jogadores que nós estamos renovando e com algumas contratações pontuais mais certas, talvez com referência até nacional, que nós estamos sondando, nós temos condições de arcar com as despesas, pagar a conta e ter um time competitivo. Gilson, diante desse quadro exposto financeiro pelo presidente, certamente vocês conversaram sobre qual que é o atual contexto do Curitiba. Você também é um cara que está sempre inteirado do que acontece no mercado, seja atrás de jogadores, questão de salário, questão de projeções. Dentro de todo esse contexto difícil que o Curitiba vive, de 4 anos fugindo do rebaixamento, de mais um ano tendo problemas internos, briga de diretoria que acabou atingindo o departamento de futebol e os jogadores, o que foi prometido para você, para que o seu trabalho seja realmente focado dentro de campo, seja em busca do título que você veio buscar? O que foi falado para você? Obviamente o presidente daqui ele poderia falar, mas eu queria saber de você o que foi prometido na tranquilidade, para que você possa desenvolver o seu trabalho, seja em questão salarial, seja em questão de formação de elenco. Não, a promessa é para a gente trabalhar. É isso que foi colocado para nós. O Curitiba, nós não podemos iniciar um trabalho com dúvidas.
A blindagem ela vai ter que existir, a cobrança a gente sabe, a exigência da torcida do Curitiba ela é muito grande, não resta a menor dúvida, mas você só consegue estabelecer metas se realmente todos nós aqui tivermos convicções. Eu acho que a convicção é que vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo. Então, a promessa maior é a do trabalho. A promessa maior é fazer com que todos esses atletas, os meninos da base, os que ficaram, os que vão ser contratados, entender da carência que nós estamos precisando para a gente dar um resultado positivo. Muitas vezes, ela só é consolidada com um grande título, mas você pode iniciar esse trabalho e esse fruto ser colhido lá na frente com muita força. É isso que a gente tem que entender. Agora, não passa que a gente vai abdicar de alguma situação. Aqueles que realmente iniciar o ano de 2016, eles têm que estar comprometidos realmente com o melhor, com o seu melhor. Fazendo o seu melhor, eu acredito que a gente vai atingir os níveis maiores, como já aconteceu isso dentro do Curitiba. Então a promessa é isso, a promessa é trabalho e dedicação. Gilson, dentro da realidade de elenco do clube hoje, o que você acha mais fundamental, mais necessário para a melhora da equipe? Qual o setor que precisa de um reforço mais urgente? E se você sugeriu algum nome para a diretoria que você pretende trazer? Olha, na verdade, essa reunião está marcada para hoje à tarde para a gente iniciar. Eu ainda não tive um trabalho diretamente com o seu Valdir, junto com o Pachequinho, com o Márcio, os profissionais que vão compor a comissão técnica, né? Mais os que nós vamos trabalhar, que vamos trazer. Então, acho que todo mundo vai estar muito bem alinhado nessa situação. O mapeamento, é claro que ele tem que ser minucioso. Nós não podemos também fazer uma reformulação muito grande, sabedor que no final do mês de janeiro já começa a competição. Mas a gente entende e, com certeza, os profissionais que nós vamos fazer a reunião, eles vão passar as carências, quais foram as dificuldades, e aí a gente também analisar o mercado, né? Os primeiros nomes que surgem são nomes excelentes. Agora, aí nós temos que ver a real condição, se a gente tem condições de trazê-lo ou não. Mas o que a gente vai priorizar é a parte técnica. Acho que isso é o mais importante para o Curitiba realmente ter condições de você ter uma equipe qualificada. Eu acho que parte por isso. Estou conhecendo agora o seu Valdir, mas pela trajetória que ele teve no outro clube, que é o Cruzeiro, sempre foi vitorioso, e pelas contratações que ele fez, ele sempre optou por jogadores de qualidade que faziam realmente a diferença. Eu acho que é isso que a gente tem que participar e entender dessa reunião. Vai ser uma reunião, ela não vai ser uma só. Vai ser uma reunião que vai começar hoje, estender o final de semana, o início de semana, para a gente tentar minimizar o erro e fazer o nosso melhor. A gente realmente colocar uma equipe não só competitiva, mas uma equipe com qualidade. Ô Gilson, ainda em cima do que disse o presidente recentemente, agora há pouco, perdão, a respeito de categoria de base. O Curitiba esse ano apostou bastante na categoria de base e colheu bons frutos, né? Os dois zagueiros que terminaram a temporada em alta, o próprio Rafael Lucas, que não terminou tão bem a temporada, mas foi o artilheiro do time na temporada, o Evandro, que foi muito bem, teve uma queda por outros motivos, mas também mostrou qualidade. Enfim, também vai ser algo seu de trabalhar e dar mais oportunidades à base, apostar mais nisso, uma vez que o Curitiba tem essa dificuldade financeira? Não. E se nós pegarmos nosso histórico aqui de 90 a 2000, eu me lembro que o Curitiba tinha um pouco até de resistência de usar os jogadores da base. Eu me lembro que a gente começou a fazer uma trajetória, inclusive com o Pachequinho, que teve uma época o ataque do Curitiba era Daniel, era Jetson, era Pachequinho, subiu o Jorjão, Márcio Batatinha, era Paulo Sérgio, eram jogadores que já eram oriundos da base, e um trabalho que eu não posso deixar de citar, né, um trabalho muito bom, muito bem realizado, com todas as dificuldades daquela época, com o Krieger, com o falecido Cizico, com o professor Miro, com o Nascimento, Hamilton Noff, o professor Lima, profissionais assim que realmente davam a sua vida e dão a sua vida para que o Curitiba pudesse usar. E aqui, dali daquela parcela, a gente começou a passar por jogadores importantíssimos, uma formação maior, um dos maiores ídolos que o Curitiba da história pode ser, que foi até o Alex, né, e outros jogadores que vieram. Enfim, aqui eu vou começar a citar e eu esqueci alguém. Eu acho fundamental. Se a gente fizer uma comparação, né, a permanência veio com o Pachequinho, que tem uma identidade com o clube.
mas passou pelo Alisson, que falou, passou pelo Juninho, passou pelo Thiago Lopes, passou pelo Evandro, passou, então, quer dizer, conseguiu fazer uma química com os jogadores que têm identidade com o clube, com aqueles jogadores comprometidos para a permanência. Quem sabe é um início de uma receita aí. Então nós temos que utilizar sim a base, essa interação que o presidente estava dizendo que não, esse elo que não está acontecendo, a gente precisa fortalecer, precisa ter esse elo, porque hoje o talento, a qualidade, ela não tem idade. Se está preparado, acho que nós temos que subir, fazer uma adaptação no profissional, e se tiver muito talento, por que não colocar? Eu acho que todas as reconstruções das equipes passam pelos jogadores de base que tenham qualidade. E hoje o Curitiba está mostrando que o serviço, o trabalho está sendo muito bem feito. O Gilson, a respeito da comissão técnica, quem é que vem com você? Eu gostaria de que você falasse da formação da comissão técnica, dos seus auxiliares, e principalmente a questão da preparação física com a vinda do Robson Gomes também. O Robson é um profissional super competente, um profissional que conhece como ninguém também o clube do Curitiba. Para mim também vai ser muito gratificante trabalhar com um profissional que também me ajudou na minha formação, né? E a gente sabe como que é o trabalho do Robson, um vencedor, e como aqueles que vão ficar. Essa composição da comissão técnica a gente vai começar a decidir. O que a gente não pode é ter uma comissão ociosa, né? Que a gente vá para dentro de campo e fique 2 só olhando o treinamento. Já que todos vão estar inseridos, que tem os auxiliares que aqui estão, com que a gente pode estar tentando trazer, eles todos têm que estar participativos, tem que ser trabalhos dinâmicos. Se você não está dentro do campo, você tem que estar fazendo alguma análise de alguma situação, observando jogadores e jogos na frente. Vamos montar uma equipe realmente que avalie, que traga subsídios para a gente poder passar para os nossos jogadores e que a gente possa deixar a nossa equipe mais tranquila para enfrentar os adversários e também preparada nos treinamentos, bem preparada. Gilson, queria que você fizesse uma análise do primeiro reforço do Curitiba na temporada, que é o lateral direito Ceará, já experiente, e também uma análise eu sei que você já falou mais ou menos, assim, que ainda vai se reunir com a diretoria a respeito de renovações, contratações, etc. Mas você enfrentou o Curitiba nesse último ano. Queria que você fizesse uma análise um pouco do elenco. Você já demonstrou que conhece, falou agora, citou o Alisson, o Juninho, o Alan Santos, o próprio Evandro. Eu queria que você fizesse uma análise do atual elenco do Curitiba. Então, essa análise mais profunda, até eu gostaria depois que eu discutir com os profissionais que aqui estão, né? Porque posso falar dos jogadores que vinham atuando mais de titulares. Foi uma equipe distinta quando nós enfrentamos aqui o Curitiba no Couto Pereira no primeiro turno, com o segundo turno lá. Aí já estava jogando esses garotos, e lá nós vimos que ficou uma equipe com características diferentes. Aqui nós tivemos uma situação e fomos felizes aqui, e lá o Curitiba foi muito competente por tudo aquilo que nós passamos naquele jogo. Olha, essa avaliação, ela tem que ser jogador por jogador. Não tem como. O que nós não podemos é rotular. É achar que se um jogador foi emprestado, se esse jogador não vai ter condições de ter uma outra oportunidade. E se esse jogador que está aqui, de repente ele não estava rendendo, de que forma que a gente pode fazer para resgatar esse jogador? Porque tem os jogadores que não venham sendo utilizados, que de repente entra num estágio, vamos dizer assim, de desânimo, que a gente precisa ver de que maneira que a gente pode resgatar, o que a gente tem que passar e que não pode largar, tem que estar trabalhando sempre, porque a oportunidade ela não tem data. Mas também entender que a gente tem que qualificar, se tiver que diminuir esse número de jogadores no elenco, nós vamos precisar fazer isso, nós vamos pensar realmente no Curitiba, porque tenho certeza que vão passar para mim algumas carências que a gente precisa trazer pontualmente. Agora, falar do Ceará tem 2 aspectos: um jogador experiente, um jogador que, aonde passou, se consagrou, né? Teve grandes títulos, trazer esse espírito vencedor para dentro do Curitiba, ele que já passou aqui, mas que realmente ele possa trazer com ele as experiências vencedoras, é o que nós precisamos. Nós não vamos avaliar a situação da idade, vamos avaliar aquele jogador que quer. Então, eu vejo no Ceará brilho nos olhos, que quer ser vencedor novamente,
E para mim é fundamental e importante o jogador experiente poder passar para esses jovens valores aí, o que realmente é conquistar, ter um título com esse clube. Hoje a gente pode lembrar de alguns bons trabalhos teus, na Ponte, por exemplo, no Palmeiras, onde você teve realmente tempo para desenvolver o trabalho, né? Então, para o torcedor que de repente já está imaginando qual a maneira que o Gilson gosta de jogar, como é que é o time comandado pelo Gilson Kleina, o que não pode faltar de jeito nenhum para uma equipe que você comanda? Não, comprometimento. Isso não resta a menor dúvida. Olha, Tomás, colocou uma situação que eu queria fazer até uma comparação. Quando nós pegamos a Ponte Preta, nós reconstruímos a Ponte Preta. A Ponte Preta, há muito tempo sem ter condições de figurar numa Série A, a gente conseguiu trazer, conseguiu dar o título interior, por mais que não é considerado, porque nunca teve um título de expressão. A gente conseguiu fazer uma equipe que comercialmente evoluiu muito dentro da Ponte Preta que em 2012. Tanto é que quando nós tivemos o convite para ir para o Palmeiras, nós éramos o 7º colocado no Brasileiro de 2012. E assim, esses dias chegou uma matéria, eu nem estava em Curitiba, infelizmente uma matéria me colocando numa situação um pouco mais negativa pela nação curitibana. Eu quero dizer assim, quando a gente for fazer uma matéria, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para só colocar o lado do rebaixamento. Eu não quero fugir das equipes que eu caí. Eu não quero fugir disso, porque eu também tenho parcela. Mas hoje eu acredito que tem que ser avaliado assim. Quando eu cheguei no Palmeiras, o projeto, quando eu fui contratado pelo presidente, era para reconstrução, porque nós já estávamos na zona de rebaixamento. Nós tentamos, nós tinha 10 jogos, nós tínhamos que ganhar 9, alguma coisa assim. Mas eu aceitei o desafio e nós tínhamos que resgatar o Palmeiras. Então, o que aconteceu? Nós caímos. Em momento algum, eu coloquei o profissional que estava como responsável. Eu fiz parte de uma situação que fracassou. Então, assim, tem que ver no clube quantos treinadores passaram naquela situação e que fizeram um rebaixamento, que é uma somatória. E não cair só numa situação do treinador. Porque parece que daí toda a equipe que eu pego e que eu não consigo tirar, parece que daí o rebaixamento cai só para um profissional. E aí eu não posso compactuar com isso. Porque depois nós reconstruímos, fomos campeões de uma Série B, mas fomos com muita competência, com tudo aconteceu, e aí veio uma renovação. Tanto é que acabou, eu tinha uma renovação de mais um ano dentro do Palmeiras, e eu me lembro que nós disputamos Libertadores, nós não tínhamos elenco, colocamos jogadores da base, fomos reconstruindo, fizemos uma equipe sólida, forte, e nós temos um pedacinho da parcela que, de repente, tudo que aconteceu, né, nesse clube. Da mesma situação, se eu for fazer uma comparação, quando o meu limite chegou no Avaí, eu fiquei 34 rodadas no Avaí, eu fiquei uma na zona de rebaixamento. Uma. Mas quando eu saí, não estava na zona de rebaixamento. Então, para mim, fica melhor dizer assim, não, eu não caí com o Avaí. Mas eu estou dizendo que eu tive a minha parcela, mas eu não estava. De repente, aí é achismo, né? Mas se eu ficar, será que ia continuar? Porque nós vamos dirigir 200 quilômetros. Eu dirijo 100, você dirige 100. A hora que você pegar no volante, você pode andar 140, 160, fazer curva a 200. Nós sofremos um acidente, mas quem estava no comando era você. Então, tudo pode ter dupla interpretação. Então, o trabalho que a gente fez, e aí, eu não vou dizer que nós não tivemos um trabalho ruim em outra situação, mas quando nós chegamos esse ano, o Avaí estava disputando o torneio da morte. Todo mundo me chamou de louco quando o desembargador me ligou. Kleina, por favor. E às vezes, como a gente é humano, como a gente sabe o que passa pela cabeça dos dirigentes, a gente abraçou. Salvamos o clube da zona da degola do estadual. Não teve tempo para a gente fazer uma troca. É o que a gente tem que fazer aqui. Mesmo o nosso companheiro falou, 4 anos que o Curitiba está decidindo. Então nós temos que ver onde está tendo esse erro para não repetir. Ser uma equipe mais forte. Se tiver que errar, vamos errar diferente. Mas assim, então eu vejo assim, se às vezes você pega uma queda de um clube, vê quantos treinadores passaram. Veja qual que é o trabalho que foi colocado lá dentro. Acho que é isso sim, tem que ser minucioso. Mas daí temos que colocar. Nós também tivemos títulos com pequenos clubes, que foi o Caxias, o próprio Cianorte, que nós lideramos uma vez o Campeonato Paranaense, deixamos uma vaga na Copa do Brasil, que fez um trabalho muito bonito, salvamos a Caldense do Mineiro, Sampaio Correia em São Luís. Então, assim, a minha chegada no Curitiba
ela não pode ser chegada por uma marca negativa. Eu estou voltando depois de 15 anos, que eu fui fazer uma formação, fui fazer um alicerce. Então eu fico feliz, espero passar isso tudo nesse momento. Agora, ninguém quer passar por esse tipo de situação. Espero estar no final do ano aqui, dando uma grande entrevista para deixar um calendário para 2017, calendário espetacular do tamanho e da grandeza do Curitiba. Kleina, queria a sua opinião sobre o Juan e o Kleber, 2 jogadores que a diretoria pretende renovar, até não sei se já renovou ou não, mas pretende estar em negociação para tentar mantê-los. Olha, me chamou a atenção pelas 2 funções que os 2 jogadores fizeram no final do Brasileiro. O Juan de origem é lateral esquerdo, estava jogando na segunda linha aqui, mais preciso, precisava conversar com o Pacheco se ele estava de meia, ele estava jogando aberto para o lado esquerdo e fazia uma recomposição, preenchia o meio por dentro para criar mais um setor de criatividade. Mas eu gostei. Pelo que eu vi, primeiro, a equipe do Curitiba ela começou a ter uma sustentação a hora que teve João Paulo e Alain. Eu vi que a equipe ficou mais segura para descer dos laterais. Não estou fazendo uma situação. A equipe jogava de uma maneira e trocou. O Juan se destacou. Eu vi o Kleber fazendo uma função que sempre quando eu jogava contra o Kleber era um atacante de área, enfiado entre os 2 zagueiros e prendia. Ele é um jogador de contato, ele tem condição física para isso. E também me chamou a atenção que ele terminou o campeonato jogando de segundo atacante praticamente. O Henrique fazia essa função, e vocês podem até me ajudar, porque ainda não conversei sobre isso com o Pacheco, até com o Ney, que eu posso tirar mais informações, mas eu vi que quem saía da área mais era o Kleber. Então me chamou, porque tanto no Cruzeiro quanto no Grêmio e no Palmeiras, ele era o jogador mais enfiado. Então você começa a ter uma versatilidade. Então, se o Curitiba consolidar, concretizar uma renovação, eu acho que não só ganha em experiência, como ganhamos 2 jogadores de qualidade técnica. Ô Gilson, conversei com o Jesse recentemente, e ele também falou sobre isso. O goleiro do Avaí, que agora acertou com o Palmeiras, Wagner, também falou sobre isso, Wagner, que um dos maiores problemas enfrentados no Avaí foi a falta de estrutura, uma melhor estrutura para trabalhar. A gente sabe da estrutura do Curitiba, ela é bem melhor do que a do Avaí. Foi uma das coisas que te convenceu e que você também acredita que isso pode ser um diferencial? Olha, volto a falar daquela somatória, né? Olha, infelizmente, nós passamos problemas seríssimos financeiros, né? E a gente sabe que os dirigentes, os diretores, tentavam da melhor maneira possível, tentar colocar a situação em ordem. Mas também não é da noite para o dia, a gente sabe como é que funciona, mas isso afeta, né? Eu até falei numa resposta aqui, tem momento do campeonato, principalmente no brasileiro, que você precisa do dinheiro para qualificar. Não tem como você só achar que esse jogador aqui vai render daqui 3, 4, 5, 6 partidas. Né? Nós estamos falando aqui, o Kleber foi contratado no segundo turno, o Juan também, o Wilson também, então começa a ser um diferencial. Então, quer dizer, teve um momento que a diretoria, junto com o futebol, foram lá e precisavam qualificar. É assim, e às vezes queriam qualificar mais, e não tinham condições, porque tem que estar com os pés no chão, porque senão daqui a pouco volta a ter o problema que o presidente acabou de falar, que queria trazer um jogador de referência, mas a realidade financeira é outra. Então, o que nós passamos nesse processo foi isso. Nós não conseguimos qualificar, e aí você tem que esperar jogador que lesionou, que de qualidade, para te ajudar, ou então você dá o tempo, às vezes, jogadores da base que está sofrendo a pressão, e assim mesmo a gente foi administrando da melhor maneira possível. Então isso faz, claro, mas é uma parcela, não pode só ser isso. Acho que todos nós estamos inseridos, todos nós temos nossos erros, mas se a gente conseguir minimizar isso, os extracampos, e voltar a ter um foco de rendimento dentro de campo, não resta a menor dúvida que vai voltar a atingir grandes objetivos.